Então hoje eu vou contar pra vocês como que eu estudo, como que eu me organizo para ter uma sessão de estudos de inglês. Simplesmente sozinha mesmo, sem professor nenhum, sem nenhuma ajuda externa e sem ter que investir nenhum recurso financeiro. Enfim, gente, vamos começar pelo primeiro passo essencial de quando você for sentar na cadeira e dizer, quero estudar inglês. Você vai fazer a sua organização. Você vai precisar separar as atividades por habilidade. O que eu vou usar para estudar inglês? Pense bem. O que é que você vai estudar nesse dia? O que você vai fazer? Você vai começar treinando a leitura, você vai começar treinando a sua fala, a sua compreensão escrita. Então você vai precisar organizar, fazer uma listinha e colocar o que você vai treinar e do lado o que você vai usar. Quais vão ser os recursos, os aplicativos, os sites, aí é com você. Mas então eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Eu comecei pelo treino de leitura. E aí eu usei o site News in Levels, que é um site que até uma youtuber bem famosa que ensina inglês aqui no YouTube, ela recomendou e indicou esse site para leitura, porque ele é separado em 3 níveis. Então, se você é básico, você escolhe o nível 1. Se você é intermediário, o nível 2 e avançado, o nível 3. Então, é com você entra naquele site, tem vários textos e tem áudio para acompanhar. Então, uma dica que eu dou é que você leia em voz alta. E aí você vai estar treinando leitura, você vai estar acompanhando, aprendendo vocabulário e também você vai estar praticando, né, a sua pronúncia. Então leia em voz alta e pegue um caderninho para já aproveitar e aprender vocabulário com esse texto. Então, depois que você escolher o nível, né, você tem que escolher um nível que condiza com o seu. Não tente ler um texto de nível avançado se você é nível básico, porque isso só vai te prejudicar. Então, comece a ler o texto e foque nas palavras que você não entende, que você não conhece, que você não consegue entender nem pelo contexto. Você vai pegar essas palavras e você vai colocar num caderninho e anotar todas elas. Deixa elas lá anotadas. Não para a sua leitura por causa disso. Apenas anote elas e siga lendo. Até o final da sua leitura. Quando você terminar de ler, aí você vai lá, volta nessa sua listinha de vocabulário e pesquisa uma por uma no Google. Eu te indico o Lingui e o Reverso para você pesquisar essas palavras e para você ler as frases de exemplo e começar a entender em qual contexto elas se inserem, a tradução delas, o que elas querem dizer em inglês. E desse jeito você vai criar frases você mesmo, sozinho, sem a ajuda, né, de outra pessoa. Escreva frases com essas palavras para elas fixarem na sua mente, para você passar a entendê-las mais ainda. Então essa é uma dica para você aprender vocabulário. Não precisa colocar no Anki, simplesmente escreva as palavras no caderno e construa frases. E aí depois você pode ler essas frases e é muito bom também para aprender a escrever em inglês, para formar frases, para expressar ideias e opiniões. É bom que você não escreva frases muito simples. Claro que uma vez ou outra você vai escrever uma frase ali bem simples, mas tente escrever frases que demandam um pouquinho mais de conhecimento de você. Pense só, você tá fazendo isso sozinho, não vai ter ninguém pra te julgar, então não tem nada te limitando, não tem nada te deixando envergonhado nem tímido. Por favor, escreva, dê o seu melhor e não fique intimidado pensando que você não é capaz. Porque para aprender inglês não tem idade e não tem nível de conhecimento. Todo mundo é capaz, todo mundo tem inteligência para isso. Então não se subestime porque você consegue. Então quando estiver difícil, pense, todo mundo já passou por isso. Para todo mundo é difícil o inglês. Até você ficar fluente, você vai errar, você vai sentir dificuldade. E mesmo depois que você ficar fluente, não é garantia de que você nunca mais vai errar nada, porque todo mundo passa por isso e ninguém tem um inglês perfeito, nem os próprios americanos e britânicos. Qualquer nativo, ninguém tem um inglês perfeito. Uma hora ou outra, erros vão acontecer e é normal e tá tudo bem. Então, pratique e tente aí construir frases, pode ser texto também, se você se sentir melhor. E eu gosto também de passar um marca-texto nessas palavras, porque eu me sinto melhor, como se eu estivesse fixando elas mais ainda e deixando mais claro qual é a palavra que eu tô aprendendo. Porque as outras eu já conheço, então não tenho muito foco nelas, porque eu já sei o significado delas. Tô me referindo, né, ao resto das palavras da frase ou do texto. Foque nas palavras novas, aquelas que você ainda não conhece e aquelas que o seu cérebro ainda não tá acostumado. Porque quanto mais vezes você vê aquela palavra, melhor pra você, porque vai ficar mais fácil de memorizar elas. E não é só memorizar, né? É saber usar elas, é saber interpretar aquela palavra, é saber o que ela realmente significa.
porque às vezes a gente acha que a palavra significa uma coisa, porque no português significa isso. Mas às vezes no inglês tem um significado diferente. Às vezes ela se coloca em um contexto diferente, que não é igual ao do português. Então a gente precisa ficar bem esperto, e por isso que eu dou essa dica de ler bastante frase que tem essa palavra, porque cada vez que você lê uma frase, você entende melhor por que a pessoa usou aquela palavra, qual é o significado e a intenção daquela palavra ali dentro daquela frase, daquele texto. Outra dica que eu te dou é não anote tudo que você vê pela frente. Eu sei que dá vontade, principalmente no começo, quando você ainda não sabe de muita coisa, que você abre uma página lá de inglês e dá vontade de sair copiando tudo e marcando tudo do lado. Eu ainda não sei, preciso estudar, preciso revisar, mas não saia fazendo isso, não saia escrevendo tudo, porque isso acaba demorando muito mais, você passa muito mais tempo só em uma atividade, porque você tá copiando tudo. E vou te contar a verdade, às vezes não serve pra nada. Às vezes, se você copiar tudo que você viu pela frente, vai surtir efeito nenhum, porque você não vai estar focando em tudo. É melhor focar em poucas coisas e realmente aprender aquelas coisas do que querer focar em tudo e não aprender nada. Então não saia copiando tudo que você vê pela frente de inglês. Tenha um foco e um objetivo.